O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Vocês que passam com palavras efêmeras, de vocês vem espada, de nós vem nosso sangue, de vocês vem fogo e aço, de nós vem nossa carne, de vocês vem outro tanque, de nós vem pedra, de vocês vem a bomba de gás, de nós vem chuva. Um mesmo céu e um mesmo ar nos cobre. Peguem seu quinhão de nosso sangue, mas vão embora. Entrem no jantar dançante, mas vão embora. Temos que zelar pela rosa dos mártires. Temos que viver como a gente quer. O que você sabe sobre a Palestina? O seu conhecimento está baseado somente naquilo que você assiste na televisão ou que lê na internet? Quantas vezes já viu, leu ou ouviu algo produzido por um palestino? O Em Tese de hoje apresenta um mergulho no universo palestino a partir da música produzida pelos palestinos. E o meu convidado é o Rafael Gustavo de Oliveira, mestre em Antropologia Social pela UFPR, que morou por lá. Também nos acompanha o professor de Antropologia da Universidade Federal do Paraná, Lorenzo Macanho. Bem-vindos ao Em Tese. Obrigado. Obrigado. Rafael, como que surgiu o seu interesse pela Palestina que acabou te levando até lá como pesquisador? Bom, foi todo um processo, né, que assim, levou um certo tempo, não foi uma coisa que chegou de repente, né? Mas eu acredito que, pelo menos para mim, as motivações pessoais foram as minhas proximidades com movimentos sociais aqui no Brasil e que tem a Palestina como, assim, uma grande bandeira, vamos dizer assim, mas de uma maneira ainda um pouco distante, né? A minha graduação foi em música e nesse processo da graduação, no final da graduação, eu comecei a pensar em fazer o meu trabalho, né, de conclusão do curso, baseado nisso, numa breve pesquisa musical sobre a questão da Palestina, ou a questão da música na Palestina, para esse trabalho da graduação. E nesse processo o interesse foi crescendo, etc., até se tornar no projeto do mestrado, até ir para lá, enfim, foi por aí. Agora, professor, o Rafael usou um método que é bastante tradicional na antropologia, que é a etnografia. O que é esse método e por que ele é tão importante para a área do conhecimento de vocês? Justamente o método etnográfico e a pesquisa na antropologia, sobretudo, se caracteriza por um esforço, né, do que nós na antropologia chamamos de entender o ponto de vista do nativo, entender o ponto de vista do outro, fazer um esforço para se colocar no sistema de valores desse outro, no sistema de práticas desse outro, e a partir de aí elaborar suas monografias e através do que nós chamamos da escrita etnográfica, cujo trabalho prévio à escrita etnográfica é o método, né, do trabalho de campo, a pesquisa de campo que Rafael justamente desenvolveu na Palestina e que, creio eu, foi pioneiro. E se a gente pensa no corpus de dissertações e teses que temos na área de ciências sociais, eu pelo menos não conheço um trabalho que tenha sido desenvolvido através com esse método etnográfico e com o trabalho de campo. Aliás, durante um tempo razoável, né, quase 6 meses, né, que Rafael permaneceu em 2014, né, entre janeiro e junho, foi isso? Né? Foi. E realmente para uma dissertação de mestrado, que os tempos são bastante ajustados, realmente ele conseguiu fazer essa pesquisa de campo e escrever sua etnografia de forma bastante bem sucedida. O
O Rafael viveu durante um semestre, como o professor acabou de nos contar, na Palestina. Como estudante estrangeiro, ele recebeu um e-mail com orientações da universidade que o recebeu. E o documento já mostra que a vida por lá é muito diferente. Estrangeiros que vêm estudar na Universidade de Birzeit vão perceber que a vida no campus e no país é intrinsecamente diferente da vida no seu próprio país. No que diz respeito ao estilo de vida pessoal, atividades de lazer e de padrões de comportamento. A vida e a liberdade dos palestinos é severamente afetada pela realidade diária da ocupação militar e das frequentes transferências de autoridade. As medidas militares impostas incluem restrições de movimento dentro e fora da Cisjordânia, frequentes controles de identidade, prisão e abuso da população local. Trecho de e-mail enviado pela Universidade de Birzeit aos alunos estrangeiros. Rafael, a sua preparação para ir para lá, né, e o seu contato com a Palestina começou mesmo antes de você pisar no território, né? Hoje, para você, o que é a Palestina e quem são os palestinos depois de todo esse processo? Eu acho que essa é uma pergunta bastante ampla, se a gente considerar uma série de fatores que constituem esse ser palestino no mundo, ou estar no mundo enquanto palestino hoje, né? O meu trabalho de campo foi desenvolvido, então, na Palestina, mais especificamente na Cisjordânia, né? Onde, como você colocou, a universidade já emitiu essa cartilha dizendo como a gente deveria se portar, por exemplo, no aeroporto, etc., para que a gente conseguisse garantir a entrada naquele território, né? Considerando que o visto é cedido pelo governo israelense, é um visto israelense, não palestino, né? Então, claro, ninguém aconselha você a mentir para uma imigração, mas assim, você precisa, é recomendado que você se articule de uma maneira tal que você, né, assim, existe todo um processo. Então, a situação na Cisjordânia é uma situação específica, né? Agora, a gente considera, de acordo com as agências da ONU, que existem no mundo aproximadamente de 5 a 6 milhões de refugiados palestinos. Esses compõem, pelo menos na atualidade, o maior número de refugiados registrado nessas agências da ONU pelo mundo, né? Então, a gente tem uma comunidade de palestinos muito grande, por exemplo, aqui no Chile, aqui no Rio Grande do Sul do Brasil, a gente tem uma comunidade considerável, né, assim, de refugiados palestinos, nos Estados Unidos, Canadá e nos países ao redor, né, na Síria, no Líbano e etc. Então, cada um desses lugares apresenta uma maneira relativamente diferente de ser palestino, de construir esse ser palestino, né? E mesmo lá, tem uma coisa que é muito interessante, que assim, onde hoje é o território reconhecido como território de Israel, existe uma comunidade árabe-palestina que nasce e mora lá, e são muitas vezes referenciados como os palestinos de 48. Não porque nasceram em 1948, mas porque o Estado de Israel foi constituído no ano de 1948, e essas pessoas que nascem nesse território, então, ganham essa referência, né, como palestinos de 48. Então, eu prefiro, para responder a tua pergunta, não delimitar a minha resposta para essencializar o que é o palestino, não. Mas prefiro responder dizendo que existem várias formas de ser palestino. Mas, de uma maneira ou de outra, esses sujeitos palestinos ao redor do mundo que se relacionam com esse espaço Palestina constroem esse modo de ser palestino, essa identificação, também muitas vezes baseado, ou assim, tem muito essa carga da questão do conflito, da constituição do Estado de Israel em 1948, da Guerra dos 6 Dias em 1967. Então, esse contexto de conflito localizado na Palestina também constitui o ser palestino para essas pessoas, né, que acionam de maneiras diferentes isso, em lugares diferentes, etc. No trabalho do Rafael, professor, ele fala que quando a gente fala sobre a Palestina, normalmente a gente tem uma visão ocidental para olhar aquela realidade. Eu queria entender de que maneira que os trabalhos da antropologia nos ajudam a olhar para a realidade não com as nossas lentes, mas tomar emprestadas as lentes do outro para olhar o mundo. Exatamente, como estávamos comentando agora há pouco sobre a questão do trabalho de campo, da importância do trabalho de campo na antropologia, isso pressupõe um esforço da parte do pesquisador de, digamos assim,
pôr em suspensão suas próprias certezas etnocêntricas, como nós denominamos, e a partir de aí fazer um esforço de relativizar os próprios valores e tentar entender uma lógica que aparentemente se nos apresenta como estranha ou exótica, mas que realmente é exótica do nosso ponto de vista etnográfico, mas não do ponto de vista dos atores que estão aí dentro dessa dinâmica. E na antropologia em geral, e Rafael teve essa sensibilidade antropológica, o que se propõe, a disciplina, é de entrar na familiaridade dos atores, ou seja, isso pressupõe uma série de desafios muito tênues e às vezes complexos, porque é a própria subjetividade do pesquisador que está participando desse universo. E, no caso, é um universo, como sabemos, de violência, de guerra, de militarização crescente. Se a gente pensa o que tem se passado nos últimos 50, 60 anos, desde a ocupação da criação do Estado de Israel, em 1948, quando, na verdade, anteriormente a isso estava o mandato britânico, enfim, então as Nações Unidas propõem essa distribuição, digamos, do território, que inicialmente iria ser uns 50%, para o Estado judeu, e depois, bom, na verdade, os militares judeus o que fizeram, na verdade, e os paramilitares também, uma ocupação de um território que foi praticamente dos 78%. Então, o que se restou desses territórios palestinos foi 22%, mais ou menos, com a franja de Gaza, de um lado 2,5% e do lado depois do que seria a atual franja da Cisjordânia, Então, de lá para cá, a violência foi crescendo. Então, o desafio, voltando à questão do desafio do trabalho de campo, o desafio antropológico que Rafael teve, foi de desenvolver sua pesquisa num contexto muitas vezes de suspeitas, onde às vezes o pesquisador, o antropólogo, as pessoas não sabem muito bem quem ele é, de onde, para que veio, é um espião, pode ser um amigo nosso, pode ser um... Então, essa sensibilidade, esse é o desafio também da pesquisa antropológica, e como você bem colocou, para tentar desfazer esses estereótipos que muitas vezes podem aparecer na mídia ou num discurso mais em bloco, mais homogeneizador. Bom, a antropologia traz um pouco essa dimensão das sutilezas, dos nuances, da diversidade dos atores, das sociabilidades, da complexidade desse universo. Rafael, você usa um termo na sua dissertação que é o orientalismo, para explicar de que maneira que nós ocidentais olhamos para essa realidade. Como que você lutou enquanto pesquisador para não ser um orientalista nesse sentido? Essa é uma pergunta interessante. Esse termo, o orientalismo, pelo menos a maneira como eu uso ele, é um termo cunhado por um palestino, que é o Eduard Said, que ocupou a cadeira na Universidade de Colômbia, da disciplina de literatura comparada. O Eduard Said, junto com outros escritores, compõem um universo de autores que muitas vezes é alocado dentro dos estudos pós-coloniais. Então, Eduard Said, Spivak, e enfim.
E o que o orientalismo vai trazer, da mesma maneira como outros autores, mas com outros termos, mas o interessante é pensar o Eduardo Said enquanto palestino, inclusive, né, para mim uma coincidência, né, até porque ele é uma referência nas minhas bibliografias, mas assim, é pensar como, de fato, ao longo dos tempos, foi se construindo uma representação, uma ideia, né, sobre esse outro oriental, aquilo que não sou eu, portanto exótico, etc. É claro que sim, eu ao longo da minha vida, né, desde criança, etc., também tive acesso a esse tipo de informação orientalista, né, seja a partir do filme do Aladdin, seja, né, desenhos sobre as 1001 Noites de uma maneira geral, etc. Só que desconstruir essas ideias orientalistas, eu entendo que é uma coisa muito importante. E claro que a gente não consegue se despir desse conjunto de ideias orientalistas, muitas vezes sem perceber algumas dessas nuances que a gente percebe em campo, né? Agora, uma coisa que eu acho importante frisar é isso, é que esse mundo, muitas vezes alocado dentro de um universo orientalista já de saída, ele não representa uma realidade social local nesses termos, né? Quer dizer assim, eu na Palestina, para exemplificar isso, né, as pessoas me perguntam, mas tem camelo? Isso é uma coisa muito comum de perguntar. Mas as mulheres usam burca sempre. Mas como é isso, né? Como é essa Palestina, né? Não, e a minha resposta muitas vezes é essa. Assim, eu fui em raves na Palestina, né? Conheci mulheres muçulmanas que tomam cerveja e não usam o hijab, que é o véu. Quer dizer, as pessoas tocam guitarra, usam internet, jogam jogos de futebol no videogame. Quer dizer, essa realidade do cotidiano, ela não corresponde a essa ideia muitas vezes pré-concebida, rígida e homogeneizada, né, sobre esse mundo do oriental, né? Então isso é uma coisa que eu acho interessante até contar, assim, sobre essas experiências que a gente tem lá nesse esforço de tentar não só me desconstruir enquanto um orientalista, né, mas para que as pessoas reflitam sobre isso, né, de que esses estereótipos, eles são muitas vezes nocivos, né, por serem rígidos e alocarem as pessoas nesse conjunto de coisa rígido, e nem sempre as pessoas vão responder a isso, né. Então, eu acho que é isso. Não sei se respondi, mas acho Com que certeza. Tá. O Em Tese faz um intervalo e já voltamos. بتأسف الوطن من أجل دمك أخي، ارقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها أخي، قد ما يوصفك لساني بكل كلام أخي، ما بيوصف معنى كلمة تكون إنسان أخي. لحل الرسم الوشم بصدري، واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي يا أخي. أنت لم تمت أخي، عشت بنصي يا أخي، لن تختفي يا أخي، لا يتخلد اسمك في غزتي يا أخي. Você acabou de assistir a um trecho de um rap produzido por um grupo palestino em homenagem a um ativista italiano morto na faixa de Gaza em 2011. A produção musical palestina foi o tema do trabalho de mestrado em antropologia social do nosso convidado de hoje, o Rafael Gustavo de Oliveira. Também conversa com a gente o professor do Departamento de Antropologia da UFPR, Lorenzo Macanho. Bom, Rafael, no seu trabalho eu acabei descobrindo que a música palestina vai muito além, é evidente, da música tradicional. Tem reggae, tem rock, tem música experimental, tem rap, né, como a gente acabou de assistir. E além disso, a temática também é muito ampla, não trata só de política ou de conflito, mas trata de amor, de cotidiano. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa riqueza que você encontrou ao estudar a música palestina.
Isso é interessante, até porque assim, uma das motivações iniciais do projeto tinha um recorte, que era trabalhar com rappers, né? E esse grupo que foi apresentado agora, né? Ele foi o primeiro grupo que eu vi na internet, né? E a partir disso eu tive essa vontade de ir lá e pesquisar. O problema é que... o problema não, a questão é que eu cheguei lá e os próprios rappers e outros músicos começaram a... Não, você está fazendo uma pesquisa sobre música, então eu vou te apresentar para tal pessoa e tal. E o campo, não vou segurá-lo, né? Deixa que me leve. Naturalmente abriu. Vai que vai, exato. E então eu comecei a ter contato com essas pessoas e que fazem essas outras produções que não são as tradicionais, né? Então músicos de bandas de heavy metal, de rap, de reggae, de rock, de música experimental, enfim, de toda uma infinidade de coisas, que fazem um trabalho muito interessante, muito bem produzido, né? E cujo o conteúdo também é muito variado, né? Então, muitas vezes eu encontrei pessoas que preferiam produzir ou ter produções sobre o contexto local, falar sobre contextos de libertação nacional, de resistência, de revolução, etc., ao passo que, fazendo um link com a questão anterior, muitos outros músicos tinham essa vontade de trabalhar com questões que tratam sobre amor e um cotidiano mais, como vou dizer assim... Aqui não trata tanto da violência cotidiana, né? Muitas vezes acionando uma narrativa que era a seguinte, a gente precisa confrontar esses estereótipos que muitas vezes outros lugares do mundo têm da gente para tirar a gente desse lugar de sempre vítima para um lugar de resistência que não é só resistência armada, mas para dizer, e aí acionar um grande jargão que apareceu muito lá e tem muito nas produções musicais, que é nós existimos e por isso resistimos, né? A coisa da existência enquanto resistência é uma coisa muito importante. Então, nós palestinos, para eles, não, né? Assim, existir enquanto uma pessoa que ama, uma pessoa que se divorcia, uma pessoa que dá risada, horas chora, ou que faz teatro, ou que etc., é muito importante, né? Numa construção de um estar no mundo que é uma resistência que não é só a resistência bélica ou armada, né? E é isso aí. E isso, claro, compõe as produções musicais da mesma forma, né? A música, professor, é uma manifestação cultural importantíssima, né, para povos do mundo inteiro. Agora eu queria entender de que maneira, para o antropólogo, que a música pode ser um acesso para a gente entender culturas que não fazem parte do nosso repertório. Exatamente. A música nos remete a um universo de sensibilidades, né? E ao mesmo tempo nos permite entender também, além desse sistema de linguagens, né, que a música é um sistema de práticas. E o mais fascinante, creio eu, não tanto na antropologia em geral, mas para falar do trabalho de Rafael, é que a entrada pela música, a porta da música, nos permite olhar para esse universo de sensibilidades e sociabilidades em um contexto bastante pesado, de violências, onde certamente você tem toda uma estrutura de marcação de fronteiras, de checkpoints, de controle da circulação, mas ao mesmo tempo com toda essa arquitetura do controle, você tem também os fluxos dessas sensibilidades, dessas musicalidades e a circulação e o fluxo dos próprios músicos, aliás, que como mostra o trabalho de Rafael, circulam não só dentro desse âmbito específico que ele investigou, sino que também há uma, digamos assim, uma diáspora palestina, né? Todos sabemos, enfim, por conta do crescente número de refugiados e exilados, e essa diáspora dialoga também com o mundo. Então, esse contraponto
que a antropologia permite, por um lado, o estudo do local, o trabalho empírico com a descrição e entrando na familiaridade, na lógica dos atores, etc. Mas, ao mesmo tempo que você tem uma dinâmica local, tem uma dinâmica global que dialoga com ela. Então, e na música é realmente, digamos, é um prato cheio, né, para entender essa dinâmica um pouco global, local. E creio que o trabalho de Rafael consegue mostrar isso de forma bem sucedida. Rafael usou um termo que é resistência, né? E você encontrou nas conversas com os músicos, em alguns momentos, uma certa conexão quando eles descobriam que você era latino-americano. E eles tinham algumas referências latinas no que diz respeito à revolução, à resistência, à luta, à busca por espaços. De que maneira que essa referência que alguns músicos construíram em relação à América Latina, tão distante geograficamente, te aproximou por meio dessa linha dessas pessoas e te proporcionou conversar mais de perto com elas? Eu acho interessante pensar nisso, né? Porque a gente pode pensar também um processo inverso, ao mesmo tempo em que a gente também tem alguma representação em maior ou menor grau, né? De maneira mais ou menos distinta, sobre palestinos também têm representações sobre nós, etc. Né? Eu, pessoalmente, nunca me apresentei a eles como latino-americano, né? Embora isso muitas vezes ficasse mais ou menos evidente em determinados contextos. Mas, para alguns deles, eu era tido como latino-americano, e essa proximidade, principalmente de uma esquerda palestina, fazia com que eles me deixassem aproximar mais, mas não me deixassem, eles me aproximassem, né, deles, por eles me verem como latino-americano. Então, essa referência de uma América Latina de esquerda, resistente, etc., através de também figuras como Hugo Chávez, né, o próprio Lula muitas vezes era acionado lá, Che Guevara, essas figuras, né, assim, faziam com que eu fosse muitas vezes alocado nessa ideia já de saída de latino-americano. Teve um caso que foi engraçado, que um desses músicos, ele me perguntou se eu conhecia uma outra pesquisadora que estava trabalhando sobre música também, só que ela era britânica inglesa. Eu falei que não, e ele falou que ele não queria mais saber dos ingleses, porque os ingleses já estão fazendo muita besteira aqui. Agora, de você eu quero saber porque você é latino e a gente se identifica, porque resistência, etc. Então, foi meio que por aí, assim, muitos deles acabavam, né, me vendo como esse latino-americano, e eu gosto dessa identificação também, não vou responder a isso, e a gente acabou, isso, assim, abriu uma boa, assim, possibilitou uma boa relação com esses sujeitos, né? Para finalizar, Rafael, quem está buscando olhar para a Palestina de uma maneira diferenciada, não com o nosso olhar cheio de estereótipos, mas com um olhar diferente, o que você propõe para essas pessoas ouvirem, buscar na internet e escutar? Tem várias produções. Eu acho que se a gente colocar assim, rock palestino no YouTube mesmo, né? Rock palestino, rap palestino, reggae palestino, vai achar bastante coisa. Se colocar em inglês, melhor ainda, Palestinian rock, Palestinian rap, vai achar bastante coisa. Existem alguns trabalhos que, né, bandas que eu escuto mais ainda hoje, né, da Shadia Mansour, por exemplo. Digita lá no YouTube, vai dar, em algum jeito vai dar, Shadia Mansour. O Storm Trap, que foi um dos meus principais interlocutores. Tem o Bilax, que é uma banda lá de Birzeit, que é muito interessante. Enfim, tem uma série de produções que são bem legais e estão bastante acessíveis aí na internet, no YouTube. Só procurar, vai se surpreender, porque tem bastante coisa bacana. Rafael, obrigada pela presença, parabéns pelo trabalho. Obrigada, professor, pela presença. Obrigado. O Em Tese de hoje apresentou o trabalho de mestrado do Rafael, que estudou a música palestina. A dissertação intitulada Música como Arma, só que ele usou essas palavras em árabe, uma etnografia das produções e práticas musicais palestinas, está no banco de teses da UFPR. Qualquer pessoa pode baixar o arquivo e ler gratuitamente.
A programação completa da UFPR TV está disponível no nosso site tv.ufpr.br. E se você gosta de conteúdo educativo, cultural e de ter informações sobre assuntos atuais de forma profunda e contextualizada, curta a nossa TV no Facebook e assine o nosso canal do YouTube. Obrigada pela audiência e até a semana que vem. Tchau!